O Felipe Boni, ele trouxe uma coisa aqui pela qual eu falo muito, mas ele trouxe como um documentário mesmo, assim, e eu acho que é legal a gente assistir, que ele vai falar do Curtis Yarvin, que é o filósofo, é o Olavo de Carvalho dos bilionários da Big Tech. Só que ele é um cara, primeiramente, imbecil, igualmente o Olavo de Carvalho, uma filosofia pobríssima, pensamento pobre, mas assim, ele conseguiu entrar na mente desses caras, ele é também do Vale do Silício, e é isso, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, vamos lá. O tema do vídeo de hoje é Curtis Yarvin, a biografia de um merda. Sim, meus amigos, as melhores pessoas na nossa sociedade atual você encontra por aqui. E surgiram novidades no nosso sistema econômico, talvez você reconheça algumas delas. Nós temos tecnologias novas, muita velocidade envolvida também, e temos, meus amigos, políticas autoritárias. Vou colocar a barra aqui antidemocráticas também, né? Porque isso aqui começou a ganhar força de volta, só que agora com uma aparência aí mais sofisticada. E no meio desse processo tá ele, o nosso Bolsa Internacional Curtis Guy Yarvin. Olha a estileira do cara. Parece uma mistura de bolsa com raleiro. Então ele é um engenheiro de software, blogueiro político também, e ficou conhecido com esse pseudônimo aqui de Mencius Moldbug. E podemos dizer que o cara saiu do cantinho ali da internet, dos fóruns de tecnologia, e se tornou uma das principais referências do que a gente chama de Dark Enlightenment, ou seja, iluminismo das trevas. Parece coisa de Harry Potter. Também ele vai ser... Iluminismo das trevas, então não é iluminismo, né, gente? Iluminismo é luz, né? Então já começa por aí. Parte aí do NRX, que é um movimento reacionário que quer destruir a democracia. E aí você pensa, pô, não era só pegar e dar umas porradas nesse cara? Não é só um maluquinho ali isolado da internet? Bom se fosse, cara, porque ele se tornou uma espécie de intelectual orgânico aí de um grupo bem específico, que é uma galera muito rica, uma galera muito poderosa dessa elite global que tá ligada à tecnologia. Principalmente aí aquela galera do Vale do Silício. E também muita gente de extrema direita populista que tá em crescimento nos Estados Unidos e que também vem surgindo aqui no Brasil, que eu vou comentar depois. E aí esse mané, ele vai defender o quê? Defesa da escravidão. Sim, o cara vai chegar nessa brisa aí. Ele defende também o racismo científico e tem uma ideia também de derrubar as repúblicas constitucionais para substituir isso por ditaduras corporativas. É porque ditadura é ruim, corporativa é um negócio ruim também. Por que não juntar os dois? E a ideia é que isso seja comandados por CEOs com poderes absolutos. E aí, cara... E aí a gente lembra, né, o que o Tarcísio fala? Governante tem que governar como um CEO. Vai vendo. Dá uma olhada aí se tem o botãozinho hypar. Se tiver, hypa nós, porque isso aí ajuda demais o nosso canal no algoritmo. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. A gente vai chegar a 200 mil inscritos até antes da eleição com a sua ajuda. Então, se inscreve aqui e manda esse canal para todo mundo. A minha ideia com esse vídeo aqui não é ficar falando tudo que ele pensa e tudo que ele já fez. A minha ideia é tentar entender como que essas ideias de merda, elas ganham força material, como que elas começam a ganhar uma circulação política também, e como que elas ganham financiamento bilionário justamente nesse momento da história. E eu vou demonstrar que esse cara... Mas tem uma coisa também, né, cara? Que aquele cara defende a escravidão. É claro que os bilionários vão ficar do lado dele, né, gente? A coisa que mais os bilionários querem é que volte a escravidão. Faz uma espécie de crítica freestyle do capitalismo. Ele percebe ali os sintomas reais da decadência do sistema, né, que vai ser a alienação da sociedade, uma burocracia que é ineficiente, também a gente tem uma inovação que é meio estagnada, nós temos também a concentração do discurso público em poucas instituições. Então são problemas reais, mas ele vai apontar que a superação tem que ir para um outro lado. Ele não vai demonstrar que o capitalismo tem contradição. Ele vai, na verdade, para um outro lado bizarro ali. Ele vai propor eliminar os últimos freios de democracia que ainda existem e que protegem, mesmo com todas as limitações, as classes trabalhadoras. Então ele inventa uma espécie de linguagem que algumas pessoas chamam de tecnomonárquica, e aí com isso ele oferece uma justificativa ideológica para que bilionários possam contornar a soberania dos países, desmontar, né, o que existe de bem-estar social do Estado também. Ele quer tratar o Estado como uma espécie de feudo digital voltado ali só a extrair valor. Então, meus amigos, o vídeo de hoje promete
promete ser uma merda. Mas se você quiser ficar, eu agradeço. Mas apesar do vídeo ser uma merda, tem um lugar aqui que não é, que é a nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. Como vocês sabem, o apoio de vocês é fundamental porque eu continuo esse trabalho aqui no YouTube. Se você quer receber vídeos do canal com antecedência, até uma semana de antecedência, tem vídeo que eu seguro até 15 dias. Também você pode sugerir próximos vídeos aqui pro canal. Esse é um vídeo sugerido. E, inclusive, eu estou fazendo muito vídeo com base no que os membros pedem. E você pode também receber vídeos exclusivos, inclusive as bases filosóficas do canal. Tem Theodor Adorno, Max Horkheimer, tem Mark Fisher, tem Guy Debord, tem Pierre Bourdieu, tem Karl Marx e vai ter muito mais na sequência. E lembrando que para tudo isso tem um botãozinho abaixo do vídeo, começa com 5 por mês para se tornar membro. E com isso você ajuda aqui que os vídeos não tenham propaganda também. Mas caso você não... Gente, aproveita e se torne membro também do meu canal. Manda superchat se você puder, para ajudar nosso canal. Se puder, mandar Pix também. O Pix tá passando, meu Pix tá passando aqui embaixo. É myling.carol@gmail.com. O Max tá falando que já viu esse canal. Não entendi bem qual o posicionamento desse rapaz. Parece progressista como professor em uma aula. Ele é progressista sim. Ele é arquiteto, ele é um cara também que manja muito, assim, de meio ambiente, sabe? Ele é foda. Ele é um intelectual mesmo, assim, mas ele é progressista, com certeza. E aí a visão de mundo desse cara não dá pra separar isso, né, da origem social dele. Ele não se encaixa nesse estereótipo ali de extremista marginalizado, porque ele tem origem na elite educacional americana. Então o cara nasceu em 73 numa família educada aqui, liberal, secular, e os seus avós eram judeus. E tem algo muito interessante aqui na biografia dele, que eu vou traduzir pra vocês, que o próprio Yavin vai refletir ali que a sua família deveria estar perplexa com sua virada reacionária, observando que seus avós comunistas teriam ficado profundamente desapontados. Então os avós dos caras eram ligados ao Partido Comunista. A mãe do cara vinha de uma família protestante de classe alta ali do condado de Westchester, isso em Nova York, e o pai dele também era diplomata no governo federal dos Estados Unidos. O cara Playboy, né? Resumindo, um playboy. Demonstrava ali uma habilidade em matemática, mas em alguns períodos ali ele foi educado pela mãe naquele modelo de homeschooling. Isso permitiu ali que ele pulasse alguns anos da escola regular. Claro que vai perder, né, um monte de contato social devido a isso, que acaba sendo super importante para a formação de uma pessoa. Aí o cara vai se formar na Brown University aqui em Rhode Island, nos Estados Unidos. Depois vai fazer doutorado em ciência da computação na Universidade da Califórnia em Berkeley, mas ele vai abandonar esse doutorado depois de 1 ano e meio ali para tentar carreira no mercado de tecnologia. E aí na década de 90 ele foi absorvido ali por aquela cultura tecnológica libertária. Olha gente, olha a cara dessa figura. Que estava começando a marcar bastante o Vale do Silício. E o ponto de virada do cara foi justamente nas eleições presidenciais americanas lá em 2004. Ele vai chamar esse momento aí da vida dele de sua pílula vermelha. E aí ele entrou muito nessa brisa do Swift Boat. E o que é a Swift Boat? Traduzindo para vocês aqui, Swift Boat refere-se ao uso de táticas desonestas ou enganosas para atacar ou difamar a reputação ou caráter de um oponente político. E o termo vem da campanha presidencial de 2004, quando um grupo chamado Swift Boat Veterans for Truth, eles lançaram uma série de anúncios de televisão que atacavam o histórico militar do candidato democrata, o senador John Kerry. E aí o Yavin esperava que essas acusações forçassem o John Kerry a abandonar essa disputa. Só que isso não aconteceu, porque a grande mídia e as instituições, elas absorveram esse impacto, e o Kerry manteve a candidatura dele. E aí você acha que o Yavin falou assim, não deu certo a nossa tramóia? Ele falou assim, pô, como assim? Estou desiludido com o sistema democrático que existe aqui. E aí ele vai ficar doidão. Ele vai mergulhar nas teorias políticas mais malucas da internet. Revisionismo histórico da puta que pariu, a coisa toda. Vocês devem conhecer gente no Brasil assim. E aí ele deixou de buscar autores contemporâneos normais ali, e ele passou a buscar autor reacionário do século passado. Então ele vai entrar muito na brisa ali do Thomas Carlyle, que ele falava que a história era moldada por grandes homens, líderes fortes e heróis, capazes de dar ordem à sociedade. E por isso... eles gostam do homão, né? Esse homão, um homão, eles amam, né? Gente, esses caras são absolutamente obcecados com uma masculinidade que não existe, né? Eu quero só comentar um negócio aqui, que a Glad... Oi, Glad. O Glad, né? Cancelei minha inscrição no canal do Marcelo Marcengo. Motivo, ele foi criticado por Felipe Durante por falar em verdades e demonstrar preconceito de China. Teve réplica, na tréplica ofendeu Felipe. Deixa eu te falar uma coisa, eu vi isso, pelo menos uma parte dessa coisa eu vi. Na verdade, o Marcelo Marcengo estava numa entrevista e meio que mais o cara que falou coisa errada, mas o Marcelo não corrigiu, mas também porque ele não sabia. E o que eu acho, vou falar pra você o que eu acho. Eu não entro nessas brigas, assim, de esquerda com esquerda. Eu gosto do Felipe Durante, sigo,
sigo o Marcelo Marcengo, não entro nessas brigas, mas eu acho que na hora que o Felipe Durante foi fazer a crítica ao Marcelo Marcengo, ele pegou pesado. Porém, eu acho que ele estava querendo... O que estava incomodando ele era mais o convidado do Marcelo do que o Marcelo, entende? Então, assim, eu não vou dizer que eu tô do lado de ninguém, mas não dê muita asa para essas brigas de esquerda a esquerda não, tá, gente? Não dê, não se importa, isso aí não é importante. Isso aí não é importante. Todo mundo tem um lugar que a gente falta, né? Ninguém sabe tudo. Então vai ter um lugar que você não vai saber mesmo. E você tá sujeito a críticas, né? Mas, sei lá, é o que eu faço. Eu não gosto de nem saber, eu nem gosto de ficar sabendo, sabe assim? E por isso que ele desconfiava da democracia liberal e também da política de massas. Ele também vai curtir muito um Thomas Hobbes. Ele defendia ali que sem um poder soberano forte, os seres humanos entrariam num confronto ali para sempre. E por isso o Estado precisa concentrar a autoridade. Aí ele deixou de buscar autores contemporâneos normais ali e ele passou a buscar autor reacionário do século passado. Então ele vai entrar muito na brisa ali do Thomas Carlyle, que ele falava que a história era moldada por grandes homens, líderes fortes e heróis, capazes de dar ordem à sociedade. E por isso que ele desconfiava da democracia liberal e também da política de massas. Ele também vai curtir muito um Thomas Hobbes. Ele defendia ali que sem um poder soberano forte, os seres humanos entrariam num confronto ali para sempre. E por isso o Estado precisa concentrar a autoridade para garantir ordem, garantir segurança, evitar a guerra civil. E aí ele vai pegar essas coisas, ele vai combinar. Gente, assim, é totalmente o contrário que está acontecendo, né? A gente tá vendo concentração de poder e dinheiro. Dinheiro é poder, né? A gente vive no capitalismo. A gente tá vendo uma concentração absurda. Gente, quando eu era adolescente, criança, não existia bilionário. Hoje tem trilionário. Elon Musk virou trilionário, sabe? E como que isso é bom? Como que isso é bom? Não é bom pra ninguém, gente. Não é bom pra ninguém. Só ferra todo mundo. Eu vou te falar, viu? Combinar essas leituras com teorias anarcocapitalistas de extrema-direita, tipo aí o Hans Hermann Hoppe. Vai ligar tudo isso também com autores do século passado que estavam mais ligados àqueles temas de gestão de poder, por exemplo, James Burnham. Então ele vai fazer uma misturança de pensamento reacionário, teoria de poder e lógica cibernética, e isso vai fazer a base intelectual do cara. E em 2007 ele vai criar esse blog chamado Unqualified Reservations. Em português ficaria meio ali, reserva sem qualificação. E esse nome surgiu como um disfarce para contornar bloqueio em fórum online, tipo Reddit ali, ou Hacker News, etc. E ele publicava aí os seus ensaios muitas vezes bem longos, ó. A gente pode ver aqui só uma postagem, tem um tamanho razoável aqui. E a gente vai ver que o texto dele tem um sarcasmo. Então outro dia eu estava mexendo na minha garagem e decidi construir uma nova ideologia, como se algo fosse feito ali na garagem rapidinho. Por exemplo aqui, da mesma forma, nem todos os conservadores são cretinos, mas a maioria dos cretinos são conservadores. Mas logo na sequência ele vai entrar aqui no Instituto Mises e com esses textos ele vai chamar muita atenção de figuras importantes desse capitalismo que a gente chama de capitalismo de risco, né? Aqueles caras que investem em startup, a chance de dar errado é alta, mas se dá certo ganha uma grana, né? O investidor coloca dinheiro ali em 10 startups e uma vinga, e principalmente essas ideias antidemocráticas dele vai encontrar apoio entre magnatas que estão incomodados com regulação estatal. E aí esse apoio inclusive depois vai gerar investimentos milionários, como por exemplo o nosso safado aí do Peter Thiel, que tem vídeo no canal, o fundador da PayPal e da Palantir, uma das empresas mais nefastas que já existiram na face da Terra, né, que é a empresa de tecnologia do cara. Então assim, isso mostra que o blogzinho do cara e a produção de ideologia dele começou a encontrar uma base material para se sustentar. E aí, para que a gente entenda esse cara um pouco mais... Então, gente, uma coisa que acontece com essa galera da tecnologia, meu ex era da tecnologia, né? Ele era programador, então eu convivi muito assim com essas pessoas. O que acontece? Essa galera tem um conhecimento, né, do que eles trabalham, da matemática, de programação, de computador, etc. Eles não estudam filosofia, eles não têm essa formação. E por isso que acaba nesses idiotas aí, acaba virando esses idiotas aí, entendeu? Um pouco mais, a gente precisa analisar alguns conceitos da teoria política dele. Porque a primeira coisa vai ser uma crítica para as instituições modernas, o que ele chama aqui de a catedral. Então a catedral vai ser a crítica e aí ele vai ter uma solução, que ele vai chamar de neocameralismo. E aí com a união dos poderes aqui, isso vai formar a base do que é chamado aí de iluminismo das trevas. Então falando um pouquinho da catedral aqui. E aí para a teoria neo-reacionária do cara, essa ideia de que o Ocidente vive
vive em uma democracia com separação de poderes, isso seria uma ilusão. Ele vai dizer aqui que as universidades, por exemplo, ou também os meios de comunicação e também a burocracia estatal, isso não estaria dividido. Então, na visão dele, as universidades produzem conhecimento. Aí a mídia, ela vai espalhar esse conhecimento. E depois a burocracia estatal vai transformar isso aqui numa ação administrativa. Então ele chama... Gente, que meio de comunicação que está transmitindo que se descobre na universidade? Não, o meio de comunicação tá falando da vida da Virgínia, tá falando da Copa, tá falando de escândalo, né? Aonde que a universidade, que os meios de comunicação propagam os saberes da universidade? Gente, só TV Cultura, né? Então ele chama esse conjunto todo de catedral. E aí esse complexo aqui, ele não tem um comando central visível, mas ele funciona de forma parecida ali quando a gente fala em termos ideológicos. E aí o nome tem muito a ver com esse papel que a Igreja Católica tinha na Idade Média, né? Porque a Igreja influenciava a mente dos camponeses medievais. E aí as instituições modernas, elas fazem o mesmo com o cidadão de hoje. E na teoria dele, a catedral, ela não busca uma verdade científica de forma neutra. Também não busca o bem comum. Na verdade, ela serve para promover um conjunto de valores. E ele vai chamar esse conjunto... Gente, mas assim, não tem o menor cabimento. A Igreja Católica, primeiro, que tinha uma questão ali de crença, de Deus, de uma concentração de poder ali, que todo mundo tem que acreditar em Deus e todo mundo tem que ter um certo comportamento, que é muito diferente disso aqui, ó, de meios de comunicação, universidades e burocracia estatal. Muito pelo contrário. Isso aqui é a libertação do poder total da religião, como eram os católicos no passado. E como o evangelistão quer fazer aqui nos Estados Unidos também. Os pentecostais estão com muito poder, na verdade. Eu tenho medo. Conjunto de valores de sinopse. E essa sinopse, ela vai incluir ideias aqui de democracia liberal, também de igualitarismo social, também vamos ter aqui progressismo e ainda vamos ter os direitos civis. E aí o Yarvin vai acusar essas instituições de coordenarem esse debate público para marginalizar as opiniões que são dissidentes. E segundo ele, isso acontece ali através do politicamente correto. E aí, segundo ele, o resultado ali é um consenso sufocante, né, que ele vê como uma ameaça para a civilização ocidental e o avanço tecnológico contínuo da sociedade. Então você vê que ele tem umas análises até interessantes no início, mas ele sempre descamba para uma doideira. E aí, para ele, numa democracia com imprensa livre, essa imprensa vai se tornar o governo real. E isso vai acontecer porque essa imprensa está definindo quais temas que as pessoas aceitam discutir. E aí os políticos começam a virar reféns dessa opinião que é moldada pela mídia. E a crítica dele chama atenção porque ela toca num ponto que é real, né? As classes dominantes, elas também produzem ideias, produzem valores, produzem consensos. Então dá para dizer quase que ele é uma espécie de marxista que deu errado, porque ele está fazendo uma crítica ali para as estruturas de poder. Ele percebe que o Estado moderno não funciona como uma entidade neutra, como eu sempre falo aqui nos vídeos, inclusive. Ele também percebe que as universidades, a mídia e a burocracia, eles ajudam a formar os consensos sociais. Assim como eu sempre falo na minha tabelinha aqui. Eu demonstro essa coisa, né, de superestrutura, base, etc. Assim como eu já falei do Althusser também, que agora aprendi a falar Althusser com o João Carvalho, mas o Althusser vai falar dos aparelhos ideológicos do Estado. Já falei sobre isso em vários vídeos também, né? Tem a polícia ali que vai sentar o sarrafo na galera e tem a escola para educar as pessoas, né? Porque só na pancada a galera não se resolve. Então a escola serve para dar aquele consenso para a moçada. E também só de escola a coisa não funciona, então tem que ter a polícia para dar umas porradas de vez em quando. Isso dentro do conceito do Althusser. O Grande também vai falar dessa construção de hegemonia cultural pelas classes dominantes, né? A classe dominante faz as suas ideias parecerem naturais, comuns ali, universais, e eles vão usar a escola, a imprensa, a religião para fazer isso. O Noam Chomsky também vai usar essa ideia de consenso fabricado para analisar ali a mídia liberal. Já o Yarvin vai chamar esse conjunto de catedral, ele vai dar esse nome dele ali. Só que o problema do cara é o diagnóstico. E aí o problema dele não é que uma pequena elite controla parte dessa produção ideológica contra a maioria das pessoas. Ele vai ter um incômodo do avesso, cara. Ele vai achar que essa elite atual é fraca. É fraca porque ela ainda fala em igualdade, ela ainda fala em direitos humanos, ela ainda fala em limites morais. Então a crítica dele não quer libertar as pessoas desse controle, esse controle ideológico. Ele quer trocar ali o pessoal da academia, por exemplo, por um conselho administrativo que não tenha compromisso ético com a população. Então ele identifica as engrenagens de poder, mas a resposta dele vai apontar para o fascismo. Então a ideia dele é que a democracia fracassou.
falou. E a mira dele vai estar justamente naquela democracia americana que foi criada no pós-guerra e que depois foi fortalecida ali pelos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos. E aí ele vai rejeitar essa ideia de que o desenvolvimento humano é uma marcha gradual em direção à liberdade, aos direitos individuais. Para ele, essa visão está errada. Ele diz que os sistemas democráticos, eles criam incentivos ruins. E aí os políticos, eles precisam vencer eleições em ciclos curtos. E aí, para conseguir fazer isso acontecer, os políticos precisam comprar apoio popular com promessa ali de um programa social, de melhoria da vida dessas pessoas, que é uma coisa meio óbvia, né? Só que na visão do cara, essa dinâmica leva a um endividamento do Estado, leva à inflação. Eu acho que ninguém nega que a democracia ocidental, vamos dizer assim, está em crise. Ninguém nega, claro, porque a gente está num momento de degeneração, vamos dizer assim, em que a gente vê, por exemplo, né, a gente aqui no Brasil é um ótimo exemplo. Os políticos que não querem trabalhar, estão lá, não pensam em nada, assim, ó, não pensam em fazer um hospital, só pensa em roubar, fazer videozinho hoje. Então, realmente está em crise, mas aí você pegar e falar assim, então tira todas as liberdades, então se a democracia fala que todo mundo tem direito, então agora ninguém mais tem, entendeu? Isso aí é nada, ele fez esse negocinho aí, esse moleque, ele fez esse negocinho aí porque ele quer ficar do lado dos poderosos, porque na verdade ele é um falido, um falido não, que ele deve ter dinheiro, já veio de família rica, né? Ele é um desgraçado, né? Ele é um cara que não deu certo, ele não deu certo na vida. Ele entrou, né, para fazer tecnologia e tal, mas ele não virou um dono do Google, ele não virou o Steve Jobs, entende? Ele é medíocre. E aí, ele não aceitando a sua mediocridade, falou assim, bom, como que eu posso pegar a cabeça desses ricos aqui para eles me elevarem e eu ter algum lugar nesse meio? É isso que esse cara fez. É isso que esse cara fez. Ele não acredita em porra nenhuma disso aí. É um imbecil mesmo. Então, é isso, né, gente? Mas, assim, é claro que o Peter Thiel adora isso aqui. Claro. Tem que ser CEO, né? Tem que ser... não tem mais Estados Unidos. Agora é Palantir. A área Palantir. Entende? Não, Inflação, aquela degradação da infraestrutura, uma perda de ousadia tecnológica. O cara é taradinho ali por uma tecnologia. Então ele está dizendo assim, a política democrática, ela não está sendo decidida pelo mérito, ela está sendo decidida pela contagem bruta das massas. E ele considera essa democracia irreformável. E ele vai defender ali um reset duro ali, um reinício total. Então ele não está propondo ali um ativismo político gradual, uma melhoria ali que vá ocorrendo. Ele vai propor substituir o sistema. Só que ele não vai propor uma revolução. Ele vai propor o neocameralismo. E para ficar mais claro, né, que eu deixei aqui a palavra mais difícil, seria uma espécie de monarquia corporativa. E é isso que o cara gostaria que tivesse. Mas a ideia dele é que o Estado... quem aí já trabalhou em escritório ou já trabalhou com um gerente, que teve um gerente acima? Você acha que o seu gerente tem condição de ser o monarca? Ser o grande CEO do território? Não, gente. CEO, gerente, é tudo vagabundo, tá? É tudo assim, ó, fica puxando o saquinho do patrão para vigiar os outros. É isso. O Estado, ele seria ali fragmentado e também privatizado. E aí eles virariam uma rede de cidades-estado independentes, autoritárias, concorrentes entre elas. E ele chama isso aqui, inclusive, um nome bem Robocop, né? Ele vai chamar de GovCorps. Então eles funcionariam como empresas do governo. E a lógica principal seria maximização do lucro. E aí nessa estrutura também, o país inteirinho, ele seria governado com uma SA, uma sociedade anônima. Então seria aí Brasil SA, uma empresa em que o capital ali é dividido em ações. E aí, meus amigos, o território nacional deixaria de pertencer ao povo e pertenceria aqui aos acionistas. Não qualquer acionista, né? Não tá pensando que você vai ser um acionista, vão ser os grandes acionistas. E esses acionistas, inclusive, vão aqui escolher um CEO monarca, né? Mark Zuckerberg, um Elon Musk aí, um Jeff Bezos. E aí Gente, imagina você ser governado pelo Mark Zuckerberg, gente, pelo amor de Deus. Bom, de um modo a gente já é, né? Porque ele manda aí nos nossos dados, mas não, gente, é que esses caras... A gente se impressiona muito com dinheiro, né? A gente se impressiona muito com dinheiro e a gente acredita... É até uma coisa que eu acho que é inconsciente. A gente acredita que a pessoa que ela tem muito dinheiro, ela tem alguma coisa a mais,
né? Ela é mais inteligente, igual uma pessoa que é muito bonita, né? Tem até estudos que falam que a pessoa bonita, ela inspira mais confiança do que o feio, né? É o privilégio do bonito, né? Eu fico sem palavras, gente, com isso aqui. Com isso aqui eu fico sem palavras. E aí esse líder ele vai ter poderes ditatoriais sobre a segurança, sobre a administração, sobre a ordem interna de todo o território. Então, nesse modelo, a participação das pessoas desaparece. As pessoas que moram nesses países, elas deixam de ser cidadãs. Elas passam a ser tratadas agora como clientes. Clientes de uma empresa que fornece infraestrutura, segurança e vigilância também. E aí, para defender essa ideia muito louca de verão, ele vai trazer Singapura. Ele vai dizer que uma cidade pode ser rica, pode ser estável, pode ser bem administrada com pouca política democrática. Só que, né, eu não sei se você já viu Singapura no Google Maps, mas Singapura é basicamente um cozinho. Olha o tamanho de Singapura aqui. Singapura é só isso aqui. Compara aí com a Malásia, por exemplo, o tamanho da Malásia. Então, é uma cidade-estado pequena, portuária, planejada com eleições controladas também, e ele transforma isso numa prova geral que a democracia atrapalha. Né? É uma cidade com planejamento público pesado. Tem habitação pública, controle do solo, educação, logística. Eu já fiz um vídeo sobre Singapura, o pessoal teve uma série de desafios que eles tiveram que tratar coletivamente. Mas enfim, o cara vai usar esse exemplo aí no freestyle, vai usar também Dubai e, estranhamente, ele vai usar a China como exemplo também, né? A China... Gente, Dubai como exemplo de cidade, Dubai não tem nem esgoto, gente. No final do dia, o pessoal tem que ficar catando as bostas dos hotéis, catando as bostas e jogando fora. Que exemplo do que é? Ah, pelo amor de Deus, gente, esse pessoal é muito burro. A China que hoje, quando a gente compara aí com os Estados Unidos, está muito melhor aqui no índice de Gini. Ele que mede a desigualdade na distribuição de renda. Então, China está em 36, Estados Unidos está em 41. Passaram aqui os Estados Unidos em 2002, 2013 nessa igualdade. E só para colocar aqui o Brasil, para vocês verem como a gente está piorzão aí que todo mundo, né? Mas enfim, o argumento do cara é que o desenvolvimento capitalista funcionaria melhor quando não depende de democracia. E aí, para manter a ordem desse regime, o cara quer ali vigilância extrema. Tem um exemplo que ele fala de São Francisco que ele vai defender uma administração baseada ali em monitoramento constante. Para tu ter uma ideia, entre as medidas citadas do cara vai ser colocar chip dentro da pele das pessoas. A ideia também é que tem um banco de dados de genotipagem para toda a população. Vai ter também escaneamento todo dia da íris das pessoas em espaços públicos, câmeras de segurança integrada com inteligência artificial também, rastreamento real por GPS de qualquer transporte de pessoas. Então a ideia é acabar com a privacidade. E o objetivo seria impedir desde o comecinho que o cara mais teme, que é a capacidade das pessoas se rebelarem, a mobilização popular. Só que o cara não vai parar por aí. Ele também vai criar uma plataforma descentralizada chamada de Orbit. A empresa começou em 2002 e durante grande parte dos anos 2000 o cara trabalhou nesse projeto de forma isolada, bem intensamente ali também. Então a ideia era reconstruir a computação em rede e a internet a partir do zero. Ele dizia que a infraestrutura da internet estava poluída e aí o Orbit seria uma alternativa, um sistema fechado, um sistema legível ali, organizado desde a base. E talvez o ponto mais importante desse negócio aqui é que a Urbit ela transforma essa política neo-reacionária do Yavin numa arquitetura técnica, né? Porque lembra que eu falei, né? Ele defende a submissão ali das pessoas para as GovCorps, né? Que são hierárquicas ali. E no mundo digital, a Urbit também cria uma rede hierárquica. E ele vai criar uma rede dividida em galáxias, também estrelas e também planetas. Então as galáxias ficam no topo da hierarquia. Elas que vão definir as regras básicas de governança e também roteamento da rede. Depois vem as estrelas, que vão ser ali os provedores de internet, e depois na base tem os planetas, que são as unidades ali que os usuários comuns eles precisam adquirir para existir dentro dessa rede. E já em 2010 o cara descreveu esse modelo como um feudalismo digital. Então a ideia dele é que ao invés de uma internet aberta, né, anônima, fluida como a gente tem hoje, a Orbit quer uma rede em que cada pessoa tem um lugar fixo dentro dessa pirâmide. Então a identidade da pessoa digital ela é estável, é difícil de mudar e está ligada à capacidade de compra ali no blockchain. Então, para existir na rede, tu depende de ter uma unidade dentro dessa estrutura. Então, ele quer setorizar as pessoinhas aqui num feudo digital organizadinho. Cada usuário sabe o seu lugar, a elite pode controlar ali os níveis mais altos e os outros vão acessar através das posições inferiores. Só que problemas políticos acompanharam essa empresa. E aí, para desenvolver e administrar o Urbit, o Yavin fundou a Tlon Corp, empresa ali de São Francisco. Vai ter a
apoio ali do Peter Thiel também. E aí vão ter problemas políticos acompanhando essa empresa. Em 2016, o Yarvin já tinha posição autoritária, posição racista, já tinha causado ali uma reação pública. E aí na Lambda Conference, puta merda esses nomes, né? Eles tiveram a recusa ali de apoio de patrocinador, teve boicote à presença dele também. E aí em 2019 o cara foi afastado. Só que esse afastamento foi limitado, porque por vários anos a empresa tentou separar a imagem ali do Urbit do Yarvin. Mas aí em 2024 o cara vai acabar voltando. E ele vai voltar como CEO em tempos de guerra, esse wartime CEO aqui. E aí esse retorno gerou uma reação imediata ali. Vários funcionários de alto escalão, eles renunciaram. Isso em protesto ali. Então eu quis trazer esse caso aqui para demonstrar para vocês que o cara não é só um blogueirinho louco de internet. Ele tentou transformar essa visão em código, em rede, em propriedade digital, em uma governança ali técnica. Então ele quis transformar a própria internet numa hierarquia proprietária dele. Vamos voltar aqui para o neocameralismo que a gente estava falando antes. Se tu achou isso aqui extremo, tem mais coisa aqui. Porque ele rejeita a ideia de igualdade. Ele rejeita a ideia de direitos humanos. Isso ali como um princípio. Mas é isso mesmo que esse povo pensa. Eles rejeitam mesmo essa ideia. Ó a lata do filho da puta. A cara dele. Vocês viram a cara dele passando ali? Daqui a pouco passa de novo. A lata do filho da puta quer ser... Né? E assim, gente, eu sou formado em filosofia, né? E ver essa construção desse cara é um negócio, assim, tão imbecil que é um negócio, assim, que não tem... Né? Eu fico sem palavras. Princípio universal. E esse iluminismo das trevas aqui, esse negócio quer abrir caminho para justificar uma hierarquia bem brutal. E é uma hierarquia que aparece em argumento aí sobre biologia, sobre raça, sobre força também de coerção. E ele defende um negócio que é sobre, meus amigos, se você não ouviu isso em nenhum lugar, talvez já deve ter ouvido, mas é sobre escravidão. Em alguns momentos ele vai falar ali mais disfarçadinho como um jargão econômico, algumas vezes de forma mais direta. E lembra que eu falei do Thomas Carlyle, né? Mas no começo do vídeo. Ele defendia a escravidão nas Américas e é uma das grandes referências intelectuais do Yarvin. E qual que é a base desse argumento neorreacionário? É rejeitar a ideia de que os seres humanos eles nascem iguais. Porque para o Yarvin é assim, se uma pessoa não nasce igual a outra, um nasce numa posição superior e outro inferior, essa visão não pode ser administrada pelos mesmos regimes de liberdade. Então o cara vai ter um regime X e esse cara aqui vai ter um regime Y. Então ao invés de tratar pessoas como quem merece direitos, ele vai tratar as pessoas como uma unidade de valor. Então, cada pessoa tem um custo, cada pessoa tem uma obediência, cada pessoa vai ter também uma produtividade. E ele vai dizer que não tem uma diferença moral muito grande entre um empregado assalariado, que está numa situação precária hoje, de um escravo de uma propriedade do passado colonial. Então, ele está convertendo essa ideia... Isso não é mentira. Do Thomas Carlyle aqui, aquela submissão de senhor escravo, e ele vai transformar isso num modelo moderno de contrato obrigatório. E aí, nesse contrato obrigatório, questões sobre a liberdade, elas podem ser vendidas, ou retiradas, ou controladas, tudo isso ali em nome de uma coesão social. E ele vai dizer que tem algumas pessoas que seriam naturalmente inclinadas à submissão e à servidão. Cara, que vontade de quebrar esse cara na porrada e deixar ele no chão, velho. Concordo. Deixa eu botar a cara dele aqui de volta pra tu dar uma olhada, mano. Não é muito quebrável na porrada? Diz aí nos comentários. E aí o cara tentou explicar suas posições pra imprensa. Ele mandou um e-mail aqui pra Inc. e ele escreveu algumas coisas aqui muito esquisitas. Deixa eu traduzir aqui pra vocês. Não sei se podemos dizer biologicamente que parte da genialidade do povo afro-americano é o talento que eles demonstraram ao suportar a escravidão. Mas isso é certamente verdade num sentido cultural e literário. De qualquer forma, é mais fácil admirar um talento quando lhe falta como eu. E aqui a gente vê um ponto gigante do problema do cara, porque ele tenta transformar uma experiência histórica que teve uma violência racial gigantesca e ele vai transformar isso numa espécie de aptidão genética para o cativeiro. Olha que filha da puta. Ele vai trazer também os argumentos de racismo científico. Ele defende que pessoas brancas teriam um QI geneticamente superior ao de pessoas negras. E aí é Eu posso falar o que é isso nos Estados Unidos? Eu digo isso de quem morou naquela desgraça há 5 anos. Tudo isso é uma resposta à eleição do Obama. Esses brancos ricos americanos, eles não aceitam o fato de os Estados Unidos ter tido um presidente preto e ser um dos presidentes mais populares ainda hoje. Ainda hoje, o Obama, ele é considerado um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Nossa, e é assim, ó, é um negócio, eles têm, o Trump, ele tem obsessão com o Obama.
E aí, você sabe que tem uma galera, os MAGA, eles estão provocando a galera, colocando, tipo, plaquinha assim, ó, Trump 2028, porque o Trump, ele não pode concorrer mais, né? Mas ele fica falando que ele quer concorrer e tal, e ele não pode, isso é inconstitucional. E aí, a mulher colocou isso, né? Aí, a vizinha, né? Da mulher colocou isso, daí a mulher mandou fazer uma plaquinha assim, ó, Obama 2028. Porque se pode, porque lá só pode só pode ser eleito 2 vezes, né? Independente de, né? Só 2 vezes. Então o Obama já foi 2 vezes. Então, assim, se o Trump pode se candidatar de novo, o Obama também pode, ué, né? Então, assim, cara, E aí teve a Megyn Kelly, que é uma influenciadora de direita bem escrota. Esses dias ela vocalizou, ela falou isso. Os Estados Unidos nunca mais foi o mesmo desde o Obama. Por quê? Né? Aí é foda, né? Porque eu já fiz um vídeo sobre isso também, sobre o QI 83, essa mística aí do brasileiro. Vale muito a pena assistir. E esse determinismo biológico já foi rejeitado. Também em 2012, numa conferência, o cara vai apresentar a doutrina Rage, sim, de raiva. Só que é R.A.G.E, que é tipo ali, retire todos os empregados governamentais. A ideia era retirar os servidores públicos em massa para permitir um controle político mais direto ali do executivo. E vocês viram que o Elon Musk fez exatamente isso. Quando ele entrou com o tal do Doge lá, que ele ficou uns 3 meses com o Trump e ele demitiu muita gente. E o Trump continuou demitindo, né? Eles defasaram o Estado americano. Agora, aqui o Alfa tá falando pra gente, ó, Obama derrubou a Dilma, tal. Gente, eu não sou fã do Obama, não. Mas o que eu digo é o fato dele ser preto. E os Estados Unidos é um país extremamente racista. Até se ele fosse, gente, conservador. Né? Não, se bem que os conservadores não iam deixar um cara preto chegar nesse lugar, né? Mas é só disso que eu tô falando, assim. Eu não acho o Obama, assim, zero. Melhor que o Trump, óbvio. Melhor que o Biden, na minha opinião. Mas E nessa mesma palestra o cara vai fazer uma alusão às invasões de território da Alemanha do Bigodinho lá durante a Segunda Guerra Mundial. E ele vai falar que essas invasões poderiam ser lidas como atos legítimos de autodefesa da nação alemã. Falou também que os americanos tinham que superar sua fobia de ditadores. Então esse cara ele quer um mundo governado por homens ricos, sem controle da população e em cima da exploração de grupos tratados como inferiores. E podemos dizer que esses neo-reacionários ele quer o quê? A volta da escravidão. O que eu falo pra vocês que esse povo quer? É isso que esse povo quer, gente. A volta da escravidão. Eles não admitem ter que pagar um salário pras pessoas. Esses ricos. Esses ricos são tão mucaninha. Ai, meu Deus, isso aí fala em Mato Grosso. Caninha, tão, sabe, pirangueiro. Eles acham absurdo ter que pagar salário para as pessoas, sabia? Eles não gostam. Porque a gente acha que rico é aquele que curte a vida e que tal, não sei o que. Não, gente, o rico, ele tá obcecado por dinheiro o tempo todo. Até já falei isso numa live ou num vídeo, não lembro. Que a pessoa mais rica que eu conheço, a artista mais rica que eu conheço, milionária, ela não consegue sentar num restaurante sem ficar reclamando do preço da água, do preço da comida, do preço não sei o quê. Não relaxa. A pessoa não relaxa. E a pessoa tem dinheiro para até aposentar, se quiser. Entende? Então, essa galera, eles acham um horror ter que pagar salário. Eles não gostam, gente. Eles não gostam de pagar salário. Eles acham que as pessoas têm que trabalhar de graça para isso. Por quê? Porque eles se veem como a elite. Eles se veem como diferentes. Eles se veem como especiais. E eles são um grupo pequeno. E bem unido, tá? Eles mostram muito a angústia de uma elite que está na frente desse enfraquecimento dessa capacidade do capitalismo de se manter como um sistema global com dinamismo, né? Porque pensa lá o fascismo do Mussolini na Itália, ou o nacional-socialismo lá da Alemanha, né? Eles tinham uma função histórica ali. Eles foram movimentos reacionários que estavam ligados àquele déficit da Revolução Burguesa. Então esses movimentos buscavam forçar ali pela violência a entrada dos seus países numa rota mais acelerada de acumulação industrial. Então o fascismo e o outro projeto alemão lá, eu não vou falar o nome que o YouTube fica enchendo o saco às vezes com isso, mas eles eram projetos de uma modernização retardatária, porque os caras estavam para trás. Então eles não conseguiam chegar, então eles inventaram tudo aquilo para acelerar o processo. E aí essa nova direita e o Dark Enlightenment, ele surge num outro momento, nesse momento mais tecnofeudalista. E aí essas ideias aparecem nesse capitalismo velho, né? Esse capitalismo parasitário, esse capitalismo
capitalismo que está em declínio, né, histórico, que está se prolongando e que precisa ser superado. Então, o nazifascismo do passado, eles prometiam aquela nação-estado industrial, né, que tinha bastante emprego, tinha aquela mobilização militar também, tinha uma unidade dos países ali, né? E agora esses neorreacionários de hoje, eles apontam para um caminho diferente, que é abandonar o projeto de um estado social e dividir a humanidade em enclaves digitais ali, autoritários, rentistas. Porque, como a gente sabe, o capitalismo hoje ele tem dificuldade cada vez maior de extrair ali a mais-valia das pessoas, né? A diferença entre a produção e o salário do trabalhador. E extrair isso de forma estável e lucrativa. E isso vai acontecendo porque a gente tem cada vez mais automação, isso vai reduzir o tempo do trabalho humano necessário ali para produzir uma mercadoria, e o trabalho humano direto era a base de produção de valor no capitalismo. Só que quando esse trabalho é reduzido em massa pela tecnologia, aí esse fundamento de valorização do capital ele fica abalado. E aí o sistema começa a depender cada vez mais de precarização, de uberização, de bolha financeira. Então, ao invés da gente usar a tecnologia para libertar as pessoas do trabalho pesado, ampliar esse tempo livre da sociedade, o Curtis Yarvin vai escolher outro caminho. Ele não quer socializar esses ganhos técnicos que a gente teve, não quer superar essa propriedade privada burguesa. Ele quer justamente intensificar essas contradições do próprio capitalismo. Ele quer mais hierarquia, ele quer mais vigilância, ele quer mais poder privado e quer menos regulação democrática. Então, o inimigo para ele não é a exploração econômica das pessoas. O inimigo é o politicamente correto. Os direitos humanos, os limites legais, também qualquer forma de solidariedade do Estado. E como eu falei, né, o Yarvin é muito amigo do Peter Thiel. Para saber mais sobre o Yarvin, eu indico o vídeo exclusivo lá sobre a Palantir, você vai entender bem sobre tudo isso, mas o Yarvin vai elogiar o Thiel ali como o primeiro, né, inteiramente alinhado ali com o iluminismo das trevas. E lembrando que o Peter Thiel ajudou o D.D. Vance. D.D. Vance é o vice do Trump. Peter Thiel doou 15 milhões pro cara, de dólares, né? O D.D. Vance também já trabalhou em fundos de capital que são ligados ao Peter Thiel, então eles são tudo amigo ali, D.D. Vance, Thiel, Curtis Yarvin. Então, pra gente ver o quão conectados eles estão com a cúpula americana. Vão começar a influenciar a proposta de governo, estratégia de campanha, discurso sobre funcionamento de Estado. E lembra que eu falei do Rage, lá do Curtis Yarvin? O D.D. Vance veio com umas ideias parecidas esses tempos aí. Vai defender que o governo de direita deveria demitir ou neutralizar servidores federais em massa, para que eles possam impor ali o que eles quiserem. Acabou a luzinha aqui, vai assim mesmo, mas esse termo da catedral aqui está sendo usado por pessoas como Steve Bannon hoje. Steve Bannon é um amigão ali do Eduardo Bolsonaro. Michael Anton aqui também. Amigão do Eduardo Bolsonaro e amicíssimo parceiraço do Epstein. PDF ófilo. Todo mundo que defende essa galera, defende Trump, defende Bannon, tá defendendo PDF ófilo. Ponto final. Então agora o Curtis Yarvin ele não é mais um troll obscuro ali da internet. Ele começou a circular em ambiente desse establishment conservador americano. E diz que o cara tava na festinha do Trump, inclusive, como um convidado de honra ali informal. E aí, meus amigos, a gente é muito bom de importar coisa ruim dos Estados Unidos, não somos? Por que não importar o cara aqui pro Brasil também? Né? Porque na América Latina as elites políticas e econômicas, eles também conviveram com formas duras de exploração. Também essa dependência externa, essa desigualdade social, esse autoritarismo também. E as ditaduras, elas foram usadas para estabilizar modelos econômicos que eram baseados em superexploração do trabalho, extração de recursos também. E quando você tem esse contexto, uma ideia racista, antidemocrática, contrária aí ao politicamente correto, a gente vai encontrar isso em setores da direita brasileira também. E aí isso aparece meio misturadinho, né, em discursos sobre ordem, sobre segurança, sobre eficiência, sobre empreendedorismo, sobre combate à corrupção, rejeição às instituições democráticas também. Então o Brasil hoje cheio de informalidade, trabalho por aplicativo, as pessoas estão politicamente desalentadas, não sei se existe esse termo desalentado, é o desalento ali, crise de confiança, né, nas instituições, cara, terreno fértil para tipo de maluquinho como esse cara aí. E um elemento super importante aconteceu em novembro do ano passado em São Paulo. O MBL reuniu aí um monte de influenciador, militante ali também, né, apoiador no Congresso Anual dos caras, o festival
Radical, o MBL. E o evento serviu para apresentar o Partido Missão, consolidar uma legenda própria, com foco em disputar a eleição no Brasil. E vocês sabem do histórico do MBL aí, né? E entre os palestrantes estava esse cara. Ele não estava no cantinho ali trocando uma ideia. Não, ele foi apresentado como referência em governança pública e pensamento político radical. Colocaram o cara ali sem medo de ser feliz. Inclusive teve fotinho com o Kim Kataguiri, Amanda Vettorazzo, e ele foi descrito ali como um ideólogo. Falou bastante coisa pro nosso público brasileiro, esse jovenzinho politizado da internet. Citou Bukele, né, presidente de El Salvador, como exemplo de liderança capaz de impor ordem. E o Bukele, eu já falei em outro vídeo, né, ele é conhecido ali pelo modelo de segurança bem autoritário, que é baseado em encarceramento em massa, prisão dura também, concentração de poder. Vai dizer que a democracia está falida de forma estrutural e por isso os jovens liberais e conservadores, eles têm que aceitar formas mais duras de poder. Inclusive tem que aceitar ditadura tecnocrática e líderes dispostos à repressão também. E isso é um ponto de virada bem importante, porque parte da direita brasileira sempre se apresentou ali como defensora da liberdade. Cadê a liberdade aí, né? A nossa liberdade tá ficando uma coisa meio esquisita aí, um pouco mais esquisita, né? Então, meus amigos, essa é a biografia básica desse merda aí. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Pois é, galera, vamos lá seguir o Felipe Boni, quem não segue ainda, é muito bom o canal dele. Mas, gente, voltando naquela história do Obama, vou contar uma história engraçada e irônica. O Trump, porque assim, o Obama fez um negócio que chama Medicare nos Estados Unidos, que é basicamente saúde pública, porque assim, nos Estados Unidos não tem SUS, né? Então era uma ajuda que o governo dava para as pessoas no plano de saúde delas, certo? Né? Tipo assim, você quebrou um braço, pô, você consegue ser atendido lá com o Medicare, entendeu? E pagar pouco. Tipo assim, era uma puta de uma ajuda. O Medicare, tipo, salvou os americanos. Era um negócio, assim, muito bom. E como foi o Obama que fez, muita gente chamava de Obamacare, certo? E o Trump ficou na campanha dele inteira falando que ele ia acabar com o Obamacare. E a galera aplaudia, e eu falei, como assim, né? Que essa galera... Porque os eleitores do Trump não são ricos, né? Tem uma boa parte ali que são pobres. Por que eles querem, né, que acabe o Obamacare e tal? Aí beleza, o Trump ganhou. Aí quando cortou o Medicare, os MAGA, os trumpistas, vieram falar assim, mas gente, eu fui lá e meu Medicare acabou, o que é isso? Sim, acabou, né? Não, mas não era o Obamacare que ia acabar? Sim, o Obamacare é o Medicare. O que eles acharam? Eles acharam que o Obamacare era só para preto. Por isso que eles queriam um fim. A burrice que vai matar esse povo, gente. Vocês acreditam nisso? É a burrice e o preconceito. É impressionante. O filósofo Diógenes está falando que a direita vai tentar o golpe do mesmo de 2022 de ataque às urnas. Com certeza, com certeza. Trump já começou. É isso, gente, que esse pessoal pensa. É isso que esse pessoal... eles estão completamente iludidos, né? Porque essa galera, o que eles acham? Eles acham, por exemplo, a galera que se enfiou lá no 8 de janeiro, os apoiadores, eles acham que quando esses caras virarem ditadores mesmos, eles vão bater só nos esquerdistas, só nos gays, só nos trans. Eles não acham que vai vir no cu deles também. Só que não existe essa possibilidade de um governo desse tipo não ser ruim para todo mundo. Vai ter hora que vai fuder. Por exemplo, na história que eu estava contando aqui dos MAGA, aconteceu quando eles viram que perderam o Medicare. Perderam o Medicare. Tem gente aqui, sei lá, morando no carro porque quebrou a perna e não tinha como pagar. Essas coisas, entendeu? Mas é isso. Então aí, por exemplo, os fazendeiros, né? Todo o agro lá dos Estados Unidos apoiou o Trump pra caralho. Trump deu uma rasteira neles, porque o Trump com as tarifas não só fez eles perderem uma safra, como perder todo o mercado deles. A China não tá comprando mais deles, que era pra onde eles mais vendiam. Tá comprando de nós agora, do Brasil. Ô, Giane, Carol, me pergunto como foi a reação do público com o fim do Obamacare. Faz react. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Vou ver se eu acho um aqui. É fácil. Já achei. Aqui, ó. MAGA está furioso depois de descobrir que o Obamacare ACA é o nome do Medicare. ACA. ACA. Então, aqui, ó. Vamos ver. I just had a patient say to me, thank God Trump was elected and we can get rid of this stupid Obamacare and go back to the ACA. Tá vendo, ó? Ela falou assim, ó. Ainda bem que o Trump ganhou, que a gente vai se livrar desse Obamacare e a gente vai ficar só com o ACA. O que ela tá falando? A gente vai acabar com o ajuda de saúde, né? Pros pretos e vai ficar só o nosso. Mas aí, gente, eles se enganaram muito. Oh, I love being in my reputation era while they're in there fuck around and find out.
And which plan do you support? Obamacare or the Affordable Care Act? Então tá perguntando, ó, qual que você apoia? O Obamacare ou o ACA, né? É o negócio aqui. The Affordable Care Act. And what is it about Obamacare that you do not like? I just think that there's a lot of holes in it and it needs to be revamped. What do you Aí ele pergunta, por que você acha que você não gosta do Obamacare? Aí ela diz, tem muitos problemas, muitos buracos, corrupção. agree with? Obamacare or the Affordable Care Act? I'm more sort towards the Affordable Care Act. So the Affordable Health Care Act is still a better option than Yes. Obamacare? Yes. So the Affordable Care Act is more affordable than Obamacare? Just the name says it all. Do you agree with the Affordable Care Act or Obamacare? The affordable. And why do you prefer the Affordable Care Act over Obamacare? I just don't agree with the whole Obamacare policy thing that's going on. I just don't agree with it. Do you support Você viu? Ela falou assim, ó. O cara pergunta, né? Você prefere o Obamacare ou o ACA? Aí ela fala ACA. Aí ele fala, por que você acha o ACA melhor do que o Obamacare? Eu não acredito nas medidas, né? Nas coisas do Obamacare, nas políticas do Obamacare. Acho isso tudo errado. Olha que imbecil. Olha que imbecil, gente. O cara ganhou uma eleição dizendo que ia acabar com o plano de saúde da galera. Não é à toa que esse cara vai perder de lavada as eleições de meio de mandato. Esse cara botou pra fuder, gente.